Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Após o empate colorado na noite desse último domingo lá na Arena Castelão 0-0 diante do Fortaleza, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, um empate que foi muito comemorado e tem que ser comemorado, mesmo com esse resultado positivo muito pelo contexto. Uma curiosidade ronda os bastidores do Internacional e também uma curiosidade que estava batendo a mim também toda a torcida colorada. Será que durante essa segunda-feira ou durante essa madrugada de domingo para segunda-feira, ou talvez durante essa semana, o seu senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai pegar seu telefone, vai procurar na sua agenda o número do presidente Alessandro Barcelos e vai fazer uma ligação em um tom de pedido de desculpas? Vai ter pedido de desculpas? Vai ter geladeira e afastamentos para o seu Flávio Rodrigues Souza e para o seu Fabrini Costa e para o seu Rafael Buquerque de Lima e para o seu Diego Pombo Lopes? Será que vai ter geladeira para esses árbitros aqui? Pois foi o que aconteceu na rodada passada, onde o Inter goleia o Cruzeiro por 3-0 no Beira-Rio, teve a expulsão do zagueiro do Cruzeiro, onde ele derruba o Wesley. Não interessa, foi um toque mínimo, um toque um pouco mais forte, derrubou o Wesley, ele ia ficar cara a cara com o Cássio. Até teve aí, né, na imprensa do centro do país, que era algo interpretativo, que não era para a expulsão do zagueiro do Cruzeiro, que o time do Cruzeiro foi prejudicado, o Inter foi beneficiado. Mas nesse lance de Davi Luiz no segundo tempo chuta o rosto do Agostinho Rogel, não tem interpretação. Era para expulsão e o Davi Luiz já tinha amarelo, pois no primeiro tempo ele deu uma entrada grotesca que foi para parar a jogada em cima do Wesley, onde o Wesley tem um tapa lá na frente e ia sair cara a cara com o goleiro do Fortaleza e o Davi Luiz fez o seu. Fez uma parede para já esperar a carga do Wesley, derrubou o jogador, perdão. E o seu Davi Luiz já tinha amarelo ali, era pênalti para o Internacional e expulsão. E o seu Flávio Rodrigues de Souza, não houve nada. Houve só uma pressão por parte dos jogadores do Internacional. Os jogadores do Fortaleza também cercaram o árbitro. O VAR, comandado por Diego Pombo Lopes da Bahia, não chamou o árbitro para uma revisão, se omitiu. Uma arbitragem vergonhosa e o Internacional foi prejudicado. Mas aqui nesse vídeo a gente também tem que fazer justiça. O Vitinho era para ter sido expulso. Ele fez uma falta em cima do Marinho e já tomou um amarelo. Depois fez uma falta na sequência, se eu não me engano também, em cima do Marinho num carrinho. E ali era para ele ter recebido o segundo amarelo e ter ido para a rua. E foi nessa mesma linha de pensamento que foi o Roger Machado também, o presidente Alessandro Barcelos. Era para ter sido expulso, Vitinho. Mas o mais grave ainda aconteceu. Foi nesse chute, nesse lance que o Davi Luiz chuta o rosto do Agostinho Rogel. Ali era pênalti e expulsão, que poderia ter mudado a história do jogo e o momento do Internacional na tabela de classificação, que hoje o Internacional é o sexto colocado com 5 pontinhos. E isso pode prejudicar lá na frente um Internacional em busca de um título do Campeonato Brasileiro ou talvez de uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. Mas eu quero a tua opinião. Era para expulsão? Tu acha que o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF vai pegar seu telefone, vai procurar ali na sua agendinha, na lista telefônica, o número do presidente Alessandro Barcelos e vai fazer um pedido de desculpas? Vai ter geladeira para o seu Flávio Rodrigues de Souza, como teve para o Marcelo de Lima Henrique na rodada passada, que acertou o árbitro da partida? Será que isso vai acontecer? Vai ter também geladeira para o seu Ramon Abate-Abel, que lá na partida entre Flamengo e Grêmio na Arena Oeste, eu quero o Grêmio se ferre, o Grêmio se dane. Eu quero o Grêmio se ferre todos os dias. Mas o que aconteceu lá, onde o Bright White faz o cruzamento para dentro da área e a bola bate no braço do Gerson, tanto é que a bola muda de direção, aquilo ali era pênalti para o Grêmio. O VAR se omitiu, o Ramon Abate-Abel também se omitiu, e eu quero saber se vai ter pedido de desculpas também para o seu presidente Alberto Guerra. Será que isso vai acontecer? Eu tenho certeza que se o Grêmio e o Internacional fossem times do eixo, o pênalti teria sido assinalado.
Se fosse o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, com certeza o pênalti teria sido dado. Ou qualquer outro time do eixo Rio-São Paulo. Até quando vai essa brincadeira, essa palhaçada com o Internacional? Será que vamos ter um novo 2005, um novo 2020-21? Até quando essa brincadeira aí? O sistema é complicado, né? O sistema é complicado. Mas mudando um pouco a chave, a tônica desse vídeo, o técnico Roger Machado fez a sua análise da partida, onde ele viu que o Internacional conseguiu um resultado positivo, que na minha visão também foi um empate pelo contexto, fora de casa, diante do time dificílimo que é o Fortaleza, vive um mau momento, é verdade, mas é um problema do Fortaleza, mesmo assim é um time difícil, muito bem treinado pelo Vojvoda, que também está no mau momento, mas é um time muito bem treinado, um técnico competente, um time muito competitivo, tem jogadores individualmente ali muito bons, Moisés, Davi Luiz, Pikachu, entre outros jogadores ali de muita habilidade. O Internacional também pelo contexto de estreado no Brasileirão com empate diante do Flamengo fora de casa. Venceu o Cruzeiro na rodada passada por 3-0 no Beira-Rio, jogando muito bem, e empate diante do Fortaleza. E agora na sequência tem uma sequência muito difícil no Brasileirão. Tem Palmeiras, tem o Clássico Grenal, tem Juventude, tem Botafogo, tem Corinthians. É uma arrancada difícil e nessa linha o técnico Roger Machado viu um resultado positivo, descansou quem tinha que descansar e nessa linha aí já usou o útil ao agradável, dando descanso para quem precisava e dando minutagem para quem precisava de chance de mostrar o seu futebol. Gostou principalmente das entradas, das substituições, da entrada de novos jogadores dentro da partida e aí ele citou Diego Rosa, o Tabata, que entrou muito bem, o Luiz Otávio, o vulgo Pastor, ambos 3 jogadores que entraram no segundo tempo entraram muito bem. Saiu o Thiago Maia, que não jogou bem, saiu o Wesley, que não jogou bem, lamentou a perda do Carboneiro, Bernabé nem jogou, o Carboneiro saiu no finalzinho do primeiro tempo, e o técnico Roger Machado ainda não soube dizer o que realmente aconteceu, se foi um desconforto muscular, se foi uma lesão mais grave. E nessa linha aí de não saber o que aconteceu, o técnico Roger Machado lamentou por ainda não ter uma capacidade humana nem tecnológica de fazer um exame no jogador para saber quando ele vai ser lesionado ou não. A única coisa que dá para fazer é exame de sangue, que é o que aproxima mais ou menos de um resultado mais positivo, e também de um treino de carga, colocando uma carga um pouco mais alta para saber, numa intensidade maior, quem está mais propenso a ter lesão ou não. O técnico Roger Machado comemorou muito esse resultado. Viu no primeiro tempo o jogo truncado, até pelo clima quente que fazia lá em Fortaleza. Um jogo truncado. Num primeiro tempo onde o Internacional teve essas dificuldades do clima, do adversário forte, mas no segundo tempo viu um Internacional melhor, trabalhando um pouco mais a bola. No primeiro tempo o Internacional teve apenas 2 arremates a gol, que foi um chute do Borré da intermediária, depois um arremate do Wesley. No segundo tempo o Internacional soube girar um pouco mais a bola, soube trabalhar um pouquinho mais, principalmente com o ingresso desses jogadores que eu falei, Diego Rosa, Tabata, Bruno Tabata e também o Pastor Luiz Otávio. E assim o Internacional conseguiu um bom empate diante do Fortaleza, e o técnico Roger Machado ainda destacou algo que ele vê como positivo na preparação e no descanso dos jogadores nesse alto calendário, forte calendário de jogos que tem. Ele disse que não é muito a favor de concentração, é mais a favor de deixar os jogadores mais à vontade com suas famílias, pôr os jogadores descansados, recebendo o afeto dos seus filhos, da sua esposa, dos seus familiares. Faz com que o jogador descanse a cabeça, descanse a mente. E nesse processo de descansar a mente, automaticamente descansa o músculo e o jogador entra mais relaxado, mais ligado e mais intenso dentro das partidas. Mas eu quero a tua opinião. Tu acha que realmente vai ter ligação da CBF? Tu concorda dessa análise feita pelo técnico Roger Machado? Eu gostaria da tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!